Ready? Bora lá! Malta, bem-vindos a mais um podcast irreverente. Hoje com mais um convidado de sonho. Eu aqui é só convidado de sonho, é tudo extraordinário. Que é o Adolfo Mesquita Nunes. Vem-nos falar do seu mais recente livro, Algoritmocracia. O Adolfo é, enfim, alguém que já foi deputado, ex-secretário de Estado, foi secretário de Estado também, um liberal, esteve no CDS, mas era da corrente da ala liberal do CDS, e neste livro, no fundo, explica-nos de que forma é que os algoritmos das redes sociais, a esse em particular, nos afetam, condicionam a nossa vida, condicionam aquilo que nós consumimos, do ponto de vista de conteúdo digital, e também a forma depois como pode condicionar como nós pensamos e as ideias que temos. Vai ser enfim, vamos falar muito mais do que isto, não vamos só falar sobre o seu livro, vamos falar do percurso do Adolfo, como é que nos conhecemos, já conhecemos há muitos anos, como é que o Adolfo se tornou o Adolfo que é, com as suas posições políticas, enfim, vai ser uma conversa muito interessante, mas isso é para a segunda parte do programa. Antes, na primeira parte, para além deste livro, que eu já vos recomendei, mas uma vez mais, dar aqui nota, é amarelo, não é difícil de identificar, é a cor preferida do Adolfo, o Algoritmocracia. Eu quero-vos recomendar aqui um livro que, enfim, ao final de 41 anos é que o li, falha minha, certamente, mas é um livro muito engraçado, porque isto é de um autor russo, chamado, enfim, provavelmente não vou pronunciar isto corretamente, mas é o que é, Eugene Zamyatin, e que se chama Nós. E, na verdade, segundo estive a investigar, isto foi o livro que inspirou, e assim vocês devem conhecer, os livros de George Orwell, aquelas distopias, o 1984, ou o Big Brother, e também o Huxley, o Admirável Mundo Novo. Também ele terá sido influenciado pelo Eugene Zamyatin, que escreveu uma das primeiras distopias do género. Portanto, no fundo, isto aqui conta a história de uma sociedade em que as pessoas já não são indivíduos, já não são eus, o eus não existe, o I não existe, só existe o we. As pessoas, aliás, têm números, precisamente porque já não existem enquanto indivíduos, e, portanto, tudo é em prol do grande projeto, do One State, do um Estado, que no fundo é um projeto de grande felicidade, de grande igualdade, em que o indivíduo, o eu, é aniquilado em nome de um projeto coletivo, de um projeto comum. Enfim, é uma autêntica distopia. Até que, e aqui, enfim, não vos quero dar spoilers, portanto vou ter de ser... não posso contar muita coisa, mas acho que este é um momento importante, e até porque vem na contracapa, portanto, se pegarem no livro, ficam logo a saber isto. Até que um destes indivíduos, que não é indivíduo, não é? Aliás, ele próprio diz que o I não existe, ele não é ele é apenas uma parte de um todo, conhece uma mulher e tem sexo com essa mulher e depois descobre a sua natureza humana. Ou seja, descobre que aquele indivíduo ultra-racionalizado, ou melhor, aquela peça de engrenagem, que era ele super-racionalizado, que faz parte de um todo comum e que não tem vontades próprias, e que no fundo vivia de uma forma muito bem definida, na verdade tem aquilo que ele no início acha que são falhas, mas depois percebe que fazem parte da sua natureza humana e, portanto, percebe que há ali um eu, e no fundo descobre que existe ali um indivíduo, existe uma pessoa com vontades próprias que nem sempre, ou que não têm de ser as vontades desta ideia, deste imaginário de coletivo comum de nós, que no fundo é homogéneo, que não dá espaço à diferença, que não dá espaço à heterogeneidade, que não dá espaço à individualidade, que não dá espaço a cada um de nós sermos o que nós quisermos. Enfim, é uma grande distopia. E é um livro muito engraçado, é escrito sob a forma de quase diário, logs, ele vai escrevendo os seus relatórios, os seus diários e vai contando a sua história na primeira pessoa, e portanto é muito interessante. Enfim, eu confesso que só muito tarde o descobri, mas estou a gostar muito de ler, ainda não terminei, mas estou a gostar muito de ler. E a seguir tenho aqui, enfim, tenho o livro de Miguel Morgado, mas também tenho o Algoritmocracia para ler, entre muitos outros. Polémica da semana. Ainda tenho 10 minutos para falar sobre isto. Que eu creio que não seria suficiente, porque eu poderia ficar aqui 3 horas a dissertar sobre a Sydney Sweeney, mas por restrições várias só o posso fazer em 10 minutos. Então, vocês recordar-se-ão, pelo menos alguns de vocês, que em agosto, creio, em agosto deste ano, agosto de setembro, saiu um anúncio a umas calças de ganga
que gerou uma onda enorme de indignação nos indignados do costume. E os indignados do costume, comumente referidos como woke, os indignados do costume olharam para aquele comercial, aquele anúncio que tem a Sydney Sweeney, e o anúncio no fundo tinha ali uma parte que era um bocadinho provocadora, em que dizia Great Jeans, mas dizia grandes genes, foneticamente em inglês, jeans e jeans, calças de ganga, a palavra é muito similar e portanto foneticamente é muito parecida, e dá para fazer a brincadeira great jeans, ou seja, grandes pares de calças, grandes gangas e grandes genes, porque a Sydney Sweeney tem, enfim, bons genes, acho que é isso. E, entretanto, vieram os indignados e disseram, isto aqui é uma alusão, porque a Sydney Sweeney é loira de olhos azuis, isto é uma alusão, isto é racismo, porque ela é branca, logo, bons genes, estão a dizer que só os brancos é que têm bons genes, e, aliás, como ela é loira de olhos azuis, que esse era o grande sonho nazi da raça ariana, isto é até quase nazismo. Isto parece brincadeira, mas isto foi mesmo dito, e foram escritos artigos de jornais, precisamente a tentar vender um anúncio, umas calças de ganga, como sendo uma coisa, enfim, entre o racista e o nazi, e aliás até foi sugerido que aquilo era quase um convite à eugenia. Vamos filtrar as pessoas para só dar brancos de loiros de olhos azuis. Enfim, um perfeito disparate. Não deve ter ocorrido a estas pessoas que a referência aos bons genes era uma referência eventualmente às curvas da Sydney Sweeney. E isso não é um exclusivo dos brancos, dos negros, dos asiáticos, seja de quem for. Felizmente para todos nós, para a humanidade, para mal dos nossos pecados, há grandes curvas em todas as etnias, em todas as cores de pele. E, portanto, eles fizeram daqui um grande pé de vento e como, enfim, fosse mais um episódio de nazismo. Mas por trás desta história, que parece uma coisa insólita e absurda, há, na verdade, uma reflexão mais interessante. Porque, se vocês recordarem, nos últimos anos houve uma inflexão grande sobre aquilo que era apresentado. Enfim, basta pensar que a Victoria's Secret, as Angels da Victoria's Secret foram trocadas por outros Angels que eles disseram que eram pessoas mais próximas da normalidade e, portanto, já não tinham aquela visão de modelo com o corpo esculpido, ou quase esculpido, com as curvas perfeitas, 80, 60, 86, acho que é uma coisa assim, as proporções. Enfim, já se tentava, até de certa forma, com riscos para a saúde pública, glorificar, e faziam-se capas, e muitas marcas apostaram nisso, em usar modelos masculinos e femininos que eram obesos, e obesidade muito considerável, e uma coisa é não discriminar pessoas que são gordas, estamos de acordo, certamente, obviamente ninguém deve ser discriminado por isso. Outra coisa é dar um destaque como se isso fosse desejável, mas não é, até por uma questão de saúde, não deve ser desejável. Obviamente não vamos discriminar a pessoa, não vamos perseguir a pessoa por ser assim ou assado, no caso por ser gorda, mas também não podemos glorificar isso. Portanto, nos últimos anos houve esta ideia de terminar com aquilo que era o conceito de que uma pessoa comum associa a algo bonito, para terraplanar isso tudo e para dizer que é tudo relativo e, portanto, não há nenhuma concepção de beleza. Isto pode parecer uma coisa que, enfim, que não tem grande substância, mas, na verdade, isto, inacreditavelmente, tem por trás pensamento filosófico e pensamento político. E, enfim, não tenho tempo para estar a destacar todos os autores que tiveram esta discussão, mas, muito brevemente, temos de recuar a Karl Marx, esse mesmo, que disse, quando analisou aquilo que era as estruturas, a forma de funcionamento na sociedade, ele dizia que havia uma base de distinção das pessoas, que no fundo era as suas relações económicas, era quem tinha os meios de produção. Isso ditava a base do funcionamento da sociedade, mas que depois havia um nível acima, que era a superestrutura, em que aí encaixava tudo, as questões estéticas, as questões culturais, as questões artísticas, ou seja, toda a produção intelectual, toda a produção de conhecimento, que de certa forma também condicionava a sociedade. E o que é que ele dizia a propósito desta superestrutura, tanto da base, que é a luta de classes, ou seja, que era a burguesia e os capitalistas que tinham os meios de produção e, portanto, oprimiam o proletário, os operários e o proletariado,
E, portanto, na base era esta a luta de classes que existia, mas dizia que também na superestrutura que havia uma opressão ou uma imposição por parte da burguesia daquilo que eram as ideias dominantes. Aliás, ele disse mesmo que as ideias dominantes de cada época são as ideias da classe dominante. Ou seja, no fundo ele dizia que mesmo a produção intelectual estava condicionada por aquilo que era o poder da tal burguesia, o tal dessa classe social, socioeconómica que tinha mais poder. Depois houve uma série de outros pensadores da escola alemã que pegaram nesta questão também. Adorno também falou disso, disse que era preciso, tínhamos de nos libertar, que houve uma mercantilização da arte e da cultura por causa da burguesia, também a ideia que tínhamos de libertar os corpos da estética burguesa, ou seja, havia um sentido estético que era ditado pela burguesia, e talvez mais importante foi o francês Pierre Bourdieu, que no seu livro La Distinction diz que no fundo os arquétipos que nós temos de bonito e de feio, do belo, todas as concepções que temos estéticas e que depois condicionam tudo, toda a cultura, são marcadores de classe. São a forma que a classe burguesa tem de distinguir do resto. E, portanto, pega a isto, e nesta ideia, e aplica em vários domínios, até na moda, a ideia de que é, enfim, a classe alta que define aquilo que são os padrões de moda e depois a classe mais baixa vai reproduzi-la. De certa forma até tem alguma base. Isso acontece, por exemplo, com os nomes. Nós sabemos que os nomes tipicamente começam a ser dados, nomes, enfim, aquilo que podemos dizer do ponto de vista socioeconómico, uma classe mais alta, e que depois as classes mais baixas tendem a imitar esses nomes. Mas ele pegou nesta ideia de que a classe impunha, a burguesia impunha aquilo que era as suas ideias dominantes em todas as áreas, as dimensões da cultura, e portanto do ponto de vista estético, na moda, na arte, e que era importante acabar com esta ideia, este conceito de que é bonito ou é feio, porque isso no fundo era uma imposição da burguesia. E começa aqui, nesta área em específico, esta ideia de total relativismo, em que não podemos dizer que algo é bonito ou que é feio, porque isso é no fundo uma imposição de uma classe socioeconómica. E isto leva-nos aqui para um terreno de total relativismo, e cria, aliás, por exemplo, na arte, cria correntes, enfim, pegando no urinol de Duchamp, ou então nas três telas em branco do Reichenbach, não sei se estou a pronunciar bem, em que no fundo aquilo está exposto, creio, no Museu de Arte Moderna de São Francisco, pelo menos estava lá, creio, em que no fundo são três telas em branco. E ali a ideia é, se não há bonito, se não há feio, se não há técnica, se não há um conceito concreto, tudo pode ser feito, tudo é arte, e portanto tudo tem valor. E no fundo, durante muitas décadas, nós renunciamos enquanto sociedade, ou pelo menos houve uma tentativa de o fazer, a estes conceitos, que são conceitos de senso comum, qualquer pessoa concorda, que há coisas que nós gostamos, há coisas que não gostamos, há coisas que são bonitas, há coisas que são feias. Depois podemos discutir, porque é que uns acham de uma determinada maneira, outros acham de uma determinada, ou de outra maneira qualquer, que até pode ser completamente contrária, mas deve haver esse lugar a essa discussão, e deve haver lugar esta ideia de que sim, há coisas que são mais bonitas e há coisas que são menos bonitas. E, portanto, perdeu-se isso, e isso teve impacto em muitas áreas. A arquitetura, por exemplo, foi influenciada por isso, a ideia de que a forma é completamente secundária em função da função, portanto, a função em vez da forma, é isso que interessa, é a utilidade de um determinado bem, mais do que a sua forma, ou aquela frase que toda a gente conhece dos gostos não se discutem. Isto, de certa forma, foi sendo incorporado na sociedade de uma forma subconsciente e inconsciente. A maior parte das pessoas não tem noção deste contributo filosófico para esta ideia de desconstrução do que é bonito e para este ultra-relativismo. E como é que daqui nós voltamos a Sydney Sweeney? De facto, enfim, no mesmo vídeo, meter Pierre Bourdieu, Karl Marx e Sydney Sweeney é um feito. Bom, mas como é que voltamos a Sydney Sweeney? Não é a questão da Sydney Sweeney, é a decisão de uma marca
com todo o potencial backlash que isso podia gerar, e gerou, ainda assim ter avançado, ter tido essa coragem, para dizer, não, nós temos aqui um arquétipo daquilo que nós achamos que é bonito, e portanto nós vamos usá-lo para promover a nossa marca. Com isto não estamos a dizer que morenas de olhos verdes são feias, ou morenas de olhos castanhos são feias, não, estamos a dizer que temos este arquétipo, enfim, que as nossas calças de ganga destacam aqui estes atributos desta determinada modelo, e portanto, sim, nós defendemos esta nossa posição, sim, consideramos que isto é que é bonito, e portanto não temos medo dessas represálias. Isto vai em contraciclo com aquilo que aconteceu nos últimos anos, em que as marcas estavam a fazer exatamente o oposto. E portanto isto é um sinal, parece-me, de uma mudança mais profunda, que é um regresso à normalidade. É uma coisa tão simples que a maior parte das pessoas, é senso comum porque as pessoas comuns revêem-se nisto. Sim, há coisas que nós achamos bonitas, há outras coisas que nós achamos feias, e portanto é o que é, não vem mal nenhum ao mundo por isso. Obviamente não deve ser pretexto para discriminarmos ninguém ou para tratarmos mal ninguém, mas não deixamos de ter os nossos gostos e ter as nossas preferências, e isso é ótimo, e o mundo fica melhor se cada um tiver as suas preferências, gostar mais de umas coisas, gostar mais de outras. Enfim, já falei quanto baste sobre o assunto. Para a semana, não, daqui a 2 semanas há mais. Um abraço a todos, agora vamos ter a entrevista com o Adolfo. Até à próxima. Malta, bem-vindos à segunda parte daqui do Podcast Irreverente, depois de um excelente convidado. Tivemos na semana passada outro, é um double down em grandes convidados, Adolfo Mesquita Nunes. Se calhar as gerações mais novas podem não conhecer, está afastado da política já há alguns anos e, segundo sei, feliz por isso. Verdade. Feliz por isso. Mas o Adolfo, assim, muito resumidamente, nós conhecemos no Insurgente, que era um blog, na altura dos blogs, quando se escrevia e se partilhava um pensamento um bocadinho mais estruturado do que os 160 caracteres que o Twitter permitem, e numa lógica completamente diferente. Era uma lógica mais construtiva, combativa também, mas mais construtiva. Era possível discordar aprendendo, e o azedume tardava, não é? Ou seja, eventualmente as pessoas chateavam-se, mas demorava muito mais tempo, não é? Não era aquele processo imediato que é hoje em dia no X ou no Twitter. Portanto, conhecemos no Insurgente, depois, entretanto, foste deputado. Enquanto deputado, fizeste um discurso que para mim é um discurso seminal, que foi num 25 de Abril, creio. Não foi de 25 de Abril. Na implantação da República. Na implantação da República, exatamente. Que esse foi daqueles que marcou. Há vários, eu lembro-me desse e do Misha no 25 de Abril. O Misha, no 25 de Abril, o Misha estava a confundir as datas, exatamente, ele fez um discurso também memorável, e o outro teu que fizeste, mas estiveste lá há pouco tempo, foram 2 anos? 1 ano e meio, quase 2, sim. 1 ano e meio, quase 2, e depois promovido ou despromovido, depende do ponto de vista, a Secretário de Estado do Turismo, onde fizeste um grande trabalho, ou seja, sem atrapalhar, saindo da frente, deixaste que o alojamento local prosperasse e que recuperasse o interior das nossas cidades, que a malta já não se lembra, a malta nova não sabe disto, mas nós sabemos, que eu lembro-me bem do que era andar no centro do Porto, até aqui em Lisboa, na altura da Expo, de andar no Chiado e estar tudo a cair aos bocados, ninguém andava lá, ninguém vivia lá, e o centro da cidade era uma coisa abandonada para meia dúzia de pessoas. E hoje em dia não, é um local com vida. Claro, depois podemos discutir os impactos, externalidades do alojamento local. Mas a verdade é que reabilitou muitas coisas que estavam devolutas. E pronto, depois de secretário de Estado, seguiste com a tua vida, não foi? Enfim, privada, na advocacia, que também é um percurso fulguroso. E já nos presenteaste com vários livros, sendo que este é o teu segundo livro. É o meu... Todos amarelos. É o meu segundo livro a solo. Estou um pouco irreverente, vou arregaçar as mangas. Não posso segundo tirar a gravata solo. que vou precisar dela a seguir, mas Sim. vou arregaçar as mangas. Mas conhecemos-nos no Insurgente, não me recordo, mas eu falo precisamente dessa época na introdução do livro. Ainda não comecei a ler, confesso. Também não disse a mesma coisa ao Miguel Morgado na semana passada. Meu amigo, já tenho uma pilha muito grande. Eu falo sobre um tempo do princípio deste século em que a direita, ou o centro-direita, vivia tempos de enorme efervescência intelectual, porque apareceram muitos blogs de direita, de várias sensibilidades, que conviviam, como estavas a dizer, entre si, com enormes debates, conferências, festas, e foi um tempo em que a direita se descomplexificou e procurou ter um projeto que fosse abrangente e transversal, e que unisse. E eu sinto falta desse tempo, esse tempo acabou.
Hoje o panorama político à direita é muito parecido com o da extrema-esquerda nos anos 70, ou seja, uma fragmentação muito grande, uma busca incessante por um atestado de pureza, uma perseguição dentro do campo político a tentar averiguar quem é que se desvia e quem é que não se desvia, e uma quantidade grande de gente que comigo fez um percurso político, não necessariamente partidário, e com quem hoje eu já não consigo ter qualquer tipo de aproximação, nem sequer tenho vontade de partilhar algumas das suas ideias, e portanto é um tempo que já... Pessoas que eras próximo na altura? Pessoas que... próximo politicamente, não é? Pessoas que... Consegues pensar em um ou dois nomes? Sem queimar ninguém, Consigo, mas não vou expressar, porque é legítimo que essas pessoas agora defendam a democracia liberal do Orban. É suposto que digam que o assalto ao Capitólio não foi uma coisa nada de especial. É suposto que digam que não há problema em Donald Trump mentir todos os dias como se nada fosse. É legítimo que digam isso. É pena, é só que tentem racionalizar isso e tentar mostrar que isso é que é ser a verdadeira direita. Bom, mas enfim, e eu conto isso na introdução, não tanto para fazer um registro autobiográfico, embora ela tenha essa componente, mas para explicar porque é que eu me comecei a preocupar com o que é que se estava a passar e tentar perceber de onde é que isto vinha, de onde é que vinha de repente este shift tão rápido no meu espaço político, que é a direita, e a ver algo que eu já estava habituado a ver à esquerda e com a qual eu não me incomodava. No nosso, não é? Na esquerda também, mas já vamos falar sobre isso. Não, na esquerda também houve uma mudança muito grande. Claro, mas à esquerda não me incomoda. Certo, verdade, sim. Eu não voto na esquerda e quanto mais dividida estiver e quanto mais ridícula estiver, melhor para mim, claro, portanto isso não me afeta. Embora, com certeza, podemos analisar. Portanto, o que me preocupou mais foi, de repente, no meu espaço político, ver coisas que eu achava que não veria, e, portanto, exaltações de ditadores, exaltações de regimes autocráticos, exaltações de liberalismos, exaltação de frases como a do Bolsonaro, que foi pena a ditadura não ter morto em vez de ter apenas torturado, e coisas do género, e as pessoas acharem isso normal e aplaudir e dizer que isto é ótimo, porque vem do nosso lado. Conquanto seja contra a esquerda, tudo é admissível, tudo vale, claro. E isso fez-me confusão, portanto comecei à procura do porquê, o que é que estava a acontecer. Ao mesmo tempo, também conto isso na introdução, fui sendo rotulado por algumas dessas pessoas, da direita fofinha, a direita Dardon. Dardon, essa nunca tinha ouvido. Essa foi o presidente na altura do CDS, o Francisco Rodrigues dos Santos, que me intitulou. Aquele agora, aquele que está a... Enfim, não vamos personalizar a coisa, mas ele está a fazer um shift curioso, um shift muito curioso. Ainda bem que o está a fazer. Mas portanto, essa experiência de depois de ser passada, de ser considerado por escrito em determinados círculos que eu antes frequentava, ou que antes frequentava os meus, é que me faz tentar perceber o que é que se passa aqui. E é isso que eu conto na introdução. É a única parte biográfica. Mas há referência ao insurgente? Não há referência ao insurgente, há referência ao tempo dos blogs. Já teríamos discutido isso nos sítios ao tempo próprios. Dos blogs e as saudades que eu tenho desse tempo. Há um momento engraçado que é, precisamente nos blogs, em que o liberalismo, que na altura era o neoliberalismo, não é? Era o grande papão, ou seja, antes de chegar este papão da direita populista, o papão que existia na altura era o neoliberalismo. O neoliberalismo queria destruir as nossas vidas. E isso mudou radicalmente. As novas gerações já nem sabem, já nem ouvem essa referência, que era uma referência obviamente negativa, pejorativa, ao neoliberalismo, ao papão do neoliberalismo, e isso acabou. Ou seja, institucionalizou-se a ideia de liberalismo, que sempre existiu em todos os países europeus, que em Portugal era uma anátema. E eu acho que demos um grande contributo para isso, sinceramente, modesta à parte, demos nos blogs, aqui no sentido, no plural, mas estático, ou seja, demos todos um grande contributo para que isso acontecesse. Eu acho que a direita que mais se revelou, porque estava mais ausente do debate, se quisermos, foi a direita liberal, de facto, e surgiram um conjunto... Nasceu com a tecnologia. Um conjunto grande de blogs que se diziam liberais e que depois se foram agrupando, que é um fenómeno um bocadinho contra a natura para liberais, fomos agrupando... Uma federação, foram criando uma e o Insurgentes acabou por ser um blog coletivo Insurgente, que juntou pessoas que tinham blogs... E que produziu muito conhecimento. Eu acho que sim, eu acho que nós beneficiamos da tecnologia, ou seja, se não fossem os blogs, se não fosse a internet, como é que nós faríamos chegar o nosso pensamento, tendo em conta que teria de passar por, sobretudo, órgãos de comunicação social que, classicamente, tradicionalmente, estão muito à esquerda. Ou seja, eu acho que nós conseguimos passar essa barreira e, enfim, não querendo partidarizar a coisa, a própria iniciativa liberal, que não é surpresa nenhuma para ninguém
sou mesmo, a própria iniciativa liberal também só é possível com a tecnologia e com, no caso, as redes sociais, porque na altura não tinhas plataforma para chegar às pessoas. Essa plataforma estava-te vedada. Eram os órgãos de comunicação social que escolhem bem quem é que vão cobrir e, obviamente, vão cobrir os partidos que já estão eleitos. Portanto, aqui lembra muito assimétrico e eu acho que foi graças à tecnologia que também coisas como a iniciativa liberal puderam surgir, concordas? Claramente que a tecnologia permitiu que nós nos encontrássemos e que partilhássemos referências, e por isso é não só a possibilidade de encontrar um espaço de partilha de ideias, mas foi de construção de imaginário, é até uma construção estética e ética, não apenas de ideias, não é? Houve um fenómeno em Portugal na imprensa... Ou seja, é cultural, no fundo, o que estás a dizer é cultural, antes de ser política é cultural. Sim, houve um fenómeno na imprensa portuguesa que foi o Independente. Se as pessoas que estão a ver já não se lembram de mim na política, então do Independente menos saberão, mas num contexto de imprensa muito à esquerda, o Independente não foi apenas um jornal que veio tentar combater o enviesamento à esquerda. Ele deu um sentido e uma orientação cultural, estética e ética à direita. Foi possível descobrir autores, filmes, bandas, foi possível discutir visões de mundo que não apenas... Para lá da cultura de esquerda. Para além da questão económica e que deram de facto uma cosmogonia a muita gente. Eu acho que os blogs, no seu tempo, também forneceram isso, porque as nossas conversas, as nossas discussões não eram apenas e só sobre a política e o cotidiano, ou quem é que admirávamos ou deixávamos de admirar. Havia muitas referências cinematográficas, filosóficas também, e por isso, de alguma forma, pudemos ajudar a que muitas pessoas, a frase que depois a iniciativa liberal usou muito... Falávamos muito livros também. És liberal e não sabias, não é? Portanto, é uma referência que o teu partido usa muito. Eu acho que os blogs permitiram isso, que muita gente se descobrisse liberal e não sabia, e com certeza à esquerda haverá outras coisas que nós não prestámos tanta atenção e que se calhar também beneficiaram, mas enquanto que a esquerda estava sobre-representada na imprensa, a direita não estava, e por isso é que talvez os blogs de direita tivessem sido aqueles que mais cresceram, os que mais populares ficaram, não havia oferta. Porque não havia outra oferta, e portanto nós estávamos todos canalizados bem. O meu blog era um blog também coletivo, era com António Costa Amaral, militante e dirigente também pertence ao Insurgente, e que um dia, aliás, Iniciativa Liberal. vou ter de convidar a vir cá. E o nosso blog era a Arte da Fuga, portanto, é um nome, aliás, escolhido pelo António, porque era um melómano e, portanto, ele discutia e partilhava muita música. Portanto, não era apenas um blog de política ou de economia, pelo contrário. E isso foram tempos extraordinários. Eu acho que, para essas pessoas que são mais novas, dessa geração nasceram muitos dirigentes partidários, membros do governo, deputados. Eu nasci dessa geração, sem dúvida. Colunistas, e isso significa que alguma coisa... É que nós aprendíamos uns com os outros, nós víamos uns dos outros, aliás. Eu aprendi muitíssimo contigo, como aprendi com o Miguel Morgado e como aprendi com outros que faziam parte do Insurgente e de outros blogs também, ou seja, aquilo não era só Havia muita discussão entre o blog, dentro do blog, e muitas vezes nos bastidores do blog, porque é o normal, mas também havia de facto uma cultura muito grande de debate e de grandes questões com os blogs de esquerda, e por isso começaram a existir hoje, coisa que toda a gente acharia muito mal, começaram a surgir festas à noite em que as pessoas surgiam quase como blind date, dizer, olha, eu sou daquele blog, eu sou o tipo da Arte da Fuga, não é? E as pessoas conviviam com pessoas de esquerda e debatiam com copos, como é normal e saudável numa tertúlia. Aliás, tem água e não devia, não é? E forjaram-se amizades daí que depois perduraram, e admirações mútuas, porque quando tu admiras a pessoa com quem estás a falar, por mais que discordes dela, mas quando falas com ela, tu consegues perceber que há ali um conjunto de referências e que fazem sentido naquela pessoa. Eu acho que a empatia é isto, é tentares perceber porque é que ela pensa daquela forma, e se tu encontrares uma lógica naquilo, tu consegues respeitar e perceber, e respeitar essas pessoas. Isso eu acho que se perdeu na cultura política, e é também por isso que escrevo o livro, e já falaremos disso, mas eu acho que não é apenas em Portugal, eu acho que na cultura ocidental, portanto nas democracias ocidentais, nós estamos a assistir a este relato bélico e conflitual da política, quase não, totalmente manicaísta. Isso é uma regra de ouro que eu tento manter na política. Eu não posso ter muitas. Se uma pessoa tem muitas regras, depois vai incumprir alguma, não é? É como o Código dos Contratos Públicos. Sempre que algum organismo do Estado tenta fazer um processo de contratação pública, já sabe que vai violar alguma norma, tenha de escolher qual.
pessoal. Espero que haja várias, porque essa é uma das áreas do direito que eu pratico e, portanto, é preciso haver trabalho para advogados para impugnar. Lá está, essa é uma Sabes boa que a minha tese também. de mestrado é precisamente sobre a impugnação de concursos públicos. Certo, portanto... e depois não vos falta trabalho, não vos falta trabalho, também não é bom sinal. Neste caso em particular, não é? Mas dizia que, enfim, regras. Não tendo muitas regras na política, uma das que eu tenho é, eu não tenho de odiar a pessoa de quem discordo. Pelo contrário, eu posso ser amigo da pessoa de quem discordo e discordar das suas ideias. Uma coisa são as ideias que a pessoa defende e outra coisa é aquilo que a pessoa é. Portanto, eu posso discordar visceralmente de alguém e, aliás, eu devo dizer que me divirto muito mais em jantares ou almoços, seja o que for, em que está lá um grupo muito mais heterogéneo, até com malta socialista, porque discordo e debato com eles e aquilo é muito mais vivo, do que com malta que pensa parecido comigo, vamos estar a dar pancadinhas nas costas uns aos outros, depois concordo, isso não tem piada nenhuma. E, portanto, eu acho que isso é muito importante, nós conseguirmos debater com alguém, discordar visceralmente, e de uma forma até aguerrida, mas depois, no final do dia, terminamos aquela conversa e, quer dizer, as pessoas não precisam de se odiar. E eu acho que isso se perdeu. E isso é uma coisa também... Eu acho que a esquerda sempre foi um bocadinho assim. A esquerda mais à esquerda sempre moralizou muitas ideias. Ou seja, se tu pensas desta determinada maneira, não podes ser boa pessoa. Era uma coisa até muito manicaísta, não é? Não podes ser boa pessoa. E, portanto, eu olhava para ti sempre com muita desconfiança. Olhava para ti, quando digo para ti, não estou a focar no Adolfo, estou a dizer, olhava para aqueles que pensam diferente, de uma forma um bocado mais moralista. E nós, neste campo, eu acho que está a acontecer um bocadinho isso em alguns segmentos, não é? Isso é preocupante. Está a acontecer, ou seja, totalmente verdade. Ou seja, o que eu, aliás, digo na introdução do livro é, eu comecei a ver à direita os tiques que eu estava habituado a ver na extrema esquerda. Não tanto na extrema esquerda, não a esquerda de centro, claro. Ou seja, a sensação que se sente hoje é que nós temos de ver no nosso adversário político alguém que nos quer destruir, ou seja, a política como uma questão de soma zero. Sim. Debater com pessoas que pensam de forma completamente contrária à nossa não é apenas interessante, mas aprende-se imenso. Não, claro, com certeza. Mas é que se aprende muito até a mudar de opinião, não para a dele, mas se calhar cambiantes que eu ainda não tinha percebido. Ângulos, sobretudo ângulos que a pessoa assume e que nós às vezes não pensamos neles. E há uma aprendizagem extraordinária que eu tenho desde muito cedo, e já te digo porquê, que é a de perceberes que o mundo não acaba na ponta do teu dedo, ou no último prédio da tua rua. Na minha família, eu tenho pessoas que vão desde o MRPP até o CDS. Sentamos-nos na mesa do Natal, pessoas que vão do MRPP ao CDS. E tu perceberes que amas pessoas que pensam de forma completamente diferente da tua e perceberes isso desde cedo, antes disso sequer ser antes sequer de racionalizar, ajuda-te brutalmente a teres o gosto de perceber, de teres a autoironia. Os meus jantares de Natal, eu muitas vezes, sobretudo quando o CDS estava em funções do governo, uma quantidade de vezes que eu era gozado por tudo e mais alguma coisa que pudessem ser declarações de presidentes do CDS ou dirigentes do CDS. E isso aprende-se muito e eles também aprendiam com certeza com os meus argumentos. Agora estava-me a lembrar dos briefings diários, a malta mais nova já não se lembra disto. Sim. Mas quando alguém no governo teve aquela ideia de fazer uns briefings diários em que sentavam um ministro e o secretário de Estado lado a lado e diziam coisas. E depois aquilo, claro, acabou porque dava aso a algumas coisas. Sim, foi uma experiência que não correu como deveria, mas acho que a justiça deve ser feita ao Pedro Lomba, que levou a maior parte desses briefings. Pedro Lomba também que era um extraordinário blogger e é um extraordinário advogado. Bom secretário de Estado também. E que um abraço para o Pedro. Exato, e que quis fazer algo que eu acho que também é importante que se fizesse. Andou-se a experimentar de alguma forma em direto, mas a ideia era vamos tentar permitir que haja uma capacidade de comunicação mais fluida, não tão institucional e mais direta. E essa foi uma tentativa. Eu acho que se torceu a intenção quando ela era uma intenção genuína e era evidente na forma como o Pedro conduzia que era essa a intenção. Mas houve uma altura, houve um dia, eu estava no governo e o Marcelo Rebelo de Sousa foi apresentar, agora presidente, foi apresentar o livro do Daniel Oliveira. Daniel Oliveira, o do Bloco de Esquerda. O que não faz chorar. Quer dizer, também faz chorar de outras maneiras. O que não faz chorar. A apresentação era mesmo ao pé do Ministério, era final de tarde e eu fui. Achei um piadão ir ver o Marcelo Rebelo de Sousa a ir apresentar um livro do Daniel Oliveira. Fui, já cheguei um pouco tarde e fiquei, havia lugares sentados, eu não tinha lugar sentado e portanto fiquei de pé. Mas na altura era secretário de Estado? Era secretário de Estado, certo. Fiquei de pé.
E, claro, há as fotografias dos eventos que se puseram no Facebook, acho eu, nem sei se havia o sushi, já havia X, sim, mas quer dizer, e a fotografia existia. Passados uns anos, essa fotografia começa a circular. Também muito motivada por algumas pessoas da altura da direção do CDS, de que eu não fazia parte, da direção seguinte. Porquê? Porque na fotografia apareciam figuras de esquerda. E tu estavas lá. E isso circulou. O drama. E houve comentadores que publicaram essa fotografia, inclusivamente nas suas redes, até com palavrões, dizendo está tudo explicado. Ou seja, esta sensação de é que, repara, nem sequer era eu estar em Amena Cavaqueira. Não, eu claro, estava estavas num evento, sim, e que estivesse em Amena Cavaqueira, digo-te já, certo. porque algumas das pessoas com que eu estava na fotografia com certeza poderia estar em Amena Cavaqueira. Esta ideia de que tu não podes ser visto sequer no mesmo espaço que pessoas com quem tu pensas de forma diferente, isto é um traço dos nossos tempos e é um traço racionalizado e justificado. A ideia de que não pode haver contemporização com nada que venha daquele campo político. E é o nós contra eles. É o nós contra eles. E ao contrário também existe. Mas a esquerda fazia isso. Olha, eu participei no podcast existe. do Miguel Milhão e houve gente a dizer como é que tiveste coragem de sentar na mesma cadeira em que se tinha sentado, já não sei quem é que foi lá, se foi o Mário Machado, não sei quê. Ou seja, não era eu estar no mesmo programa com o Mário Machado. Eu estive na mesma cadeira onde, pelos vistos, ele sentou. Nem sabia que ele tinha lá ido, não é? Ou seja, esta ideia de criar esta segregação nós podemos era até mesmo pensar típico de esquerda. Mas já não é só agora. Não, e nós podemos pensar nessa segregação de alguma forma nos extremos, não é? Ou seja, nem para um lado extremado, nem para o outro. Mas não é isso, esse maniqueísmo existe com qualquer pessoa do Partido Socialista, ou seja, e do PSD ao contrário também. E eu procuro raciocinar no livro, porque eu procurei de onde é que isto vem, onde é que a direita começa assim, e eu intuitivamente localizo isso no pós-geringonça. No pós-geringonça não, na geringonça. Porque, de facto, a esquerda inicia com a geringonça um maniqueísmo político de que a direita se ressentiu e se ressentiu com razão. Perdeu-a depois, mas ressentiu-se com razão. Porque foi um discurso que fez do PSD e do CDS e da governação do tempo da Troika uma espécie de um manicaísmo em como éramos agentes da Alemanha, queríamos a austeridade matava, literalmente, dizia-se. Isso foi dito. Dizia-se, portanto, éramos responsabilizados por mortes concretas nos hospitais públicos. A forma como se disse que o PSD não podia indicar o Presidente da Assembleia da República, como tinha sido tradição ao longo de décadas, porque essas tradições são feitas para acabar, e a forma como PCP e Bloco, dois partidos que um apoia ativamente ditaduras, o outro silenciosamente conivente com... Ontem, não é? Como sabes, Filipe não conseguiu responder o que é que diria a Putin. E passeavam-se pelas televisões como se fossem símbolos de democracia e eram os parceiros preferidos do Partido Socialista e, aliás, o Pedro Nuno Santos chegou a dizer nunca mais vamos precisar do PSD para governar. Esse timbre moral, esse timbre manicaísta provocou um ressentimento muito grande à direita, sobretudo em redes sociais e militantes que cobraram do PSD e do CDS, e aí Hélio Chega beneficiaram, a incapacidade de serem tão vocais contra a geringonça quanto deveriam ser. Não havia greves nas ruas, a culpa era do PS e do CDS que não sabiam ter as ruas. Nunca se era violento demais. E olha que eu acho que em vários momentos o PS e o CDS foram bastante violentos com o governo de António Costa. A Assunção Cristas foi muitas vezes violenta. Não com o Rui Rio, não é? Não, mas falo mais até do CDS muito à esquerda. E de alguma maneira era sempre, não é mata, é esfola, não é esfola, é mais, e portanto depois para os mais interessados... Aliás, a Assunção Cristas, as novas gerações não se recordam disto, mas a Assunção Cristas foi alvo de violentíssimos ataques no Parlamento, ataques que, enfim, não, se calhar não são equiparáveis às coisas que são ditas hoje em dia, aos dichotes, aquelas parvoices todas, volta para a tua terra, que são ofensivas, obviamente, não é? Mas foi alvo de coisas, enfim, linha vermelha, não é? Vamos aqui sem pegar nenhum episódio em particular. Vamos aqui separar, mas com igual gravidade. Não é comparável no sentido em que tu neste momento tens não me deixes escapar da questão da Assunção, que eu quero falar dela especificamente, mas o que hoje tens no Parlamento com o grupo parlamentar do Chega é uma estratégia deliberada
não é de estar a fazer barulho, é deliberada para denegrir o Parlamento e torná-lo inútil para qualquer tipo de discussão e deliberação. Certo. Aquele objetivo é tornar, é que nenhum português tenha paciência Sim. para olhar para o Parlamento e ver do Parlamento qualquer instituição que mereça ser respeitada. Isso faz sentido. É uma Porque instituição... o Ventura é um presidencialista. Exatamente. Ele quer uma quarta república com uma figura presidencial Claro, muito forte. claro. E, portanto, o Parlamento é um adereço. É uma instituição a menos que É um sai da adereço. mediação. Sim. E, portanto, o objetivo é mesmo confrontar o Presidente da Assembleia da República com a sua incapacidade de pôr na ordem 60 pessoas e, portanto, aquilo não é apenas um grupo de pessoas mais ruidoso. Há uma estratégia deliberada para degradar a credibilidade de uma instituição. Isto eu consegui-lo. Relativamente à Assunção, a Assunção não teve estes episódios, mas teve episódios de verdadeira misoginia. Sim. Eu lembro bem disso. Verdadeira Sim. misoginia. Incluindo com o Primeiro-Ministro. Ex-Primeiro-Ministro. E eu acho... Ela nunca se queixou. António Costa, para dar nomes. Ela nunca se queixou. E bem, eu admiro-a também por isso, admiro-a por muitas outras coisas, mas eu assisti a essa misoginia que existe de facto na sociedade portuguesa, e isso também me fez às vezes perceber que o facto de eu não ver, o facto de eu não sentir no meu cotidiano determinado tipo de práticas discriminatórias, não exista, claro. Não me pode servir para eu dizer, não, misoginia houve e a Assunção teve e é visível e não foi a única política. Mas daí também certeza, não podes, o que a esquerda às vezes faz o raciocínio oposto, ou seja, do seu caso particular, casuístico, diz isto é estrutural, isto está em toda a sociedade, isto é uma sociedade racista, isto é uma sociedade sexista, entramos, não é? Então, e é uma total generalização e coletivização, não é? Absurdo. Entramos então na questão dos populismos, não é? Os populismos têm em comum esta visão binária da sociedade, manicaísta. Só há o lado bom e o lado mau e tu tens que escolher o lado bom, e se não estás do lado bom por algum motivo, ou se te dás com pessoas do outro lado, é porque estás do outro lado. E, portanto, esta divisão, uma divisão que depois deslegitima o adversário e torna o diálogo difícil. O populismo de esquerda utiliza esta binarização, não é? E vai buscar temas que têm muito que ver com uma culpabilização da sociedade. Não é? Isto é, nós como sociedade somos culpados, todos coletivamente culpados, e portanto individualmente também, mesmo que nunca nada tínhamos feito para o efeito, da desigualdade, do racismo, do colonialismo, da homofobia, da misoginia e convida, e estou a utilizar um eufemismo, convida a sociedade a redimir os seus pecados, seja através de compensações, seja através de autoflagelação política e seja através de sinalização de adversários que não correspondem a isso, e com essa sinalização de virtude. O populismo de direita é distinto, porque enquanto que o populismo de esquerda toca muito na questão da culpa da sociedade, sim, o populismo de direita toca no medo do outro. E o outro pode ser o que é diferente enquanto etnia, diferente enquanto religião, diferente enquanto modelo de família, e toca muito em valores que são muito mais instintivos na natureza humana, que é o medo que toquem na pátria, naquilo que é nosso, no nosso modo de vida, na nossa família, nas nossas crianças. A frase não toquem nas nossas crianças é uma frase que tem um claro objetivo de tocar no mais profundo das nossas emoções. Qualquer pai, que é muito comum ouvir-se dizer, se a minha filha for violada eu mato, não é? Portanto, é a nossa reação. E é por isso que a sociedade foi criando e organizou instituições. Tribunais, claro, com certeza. Pronto. Mas é que o populismo quer ver-se livre das instituições. Quer ver-se livre das instituições. E, portanto, o populismo de esquerda com assembleias, não é? As assembleias deliberativas, democracia popular. Portanto, para que é que precisamos de parlamento? Para que é que precisamos de tribunal? O julgamento pode-se fazer aqui. É a sociedade burguesa, que julga, não é? É uma brincadeira burguesa. A direita é a mesma coisa. O que eu penso que é, e de facto tu, há pouco, quando estávamos já não me lembro em que parte da conversa, mas falaste disto, de facto, começa por ser primeiro predominante o populismo de esquerda.
que se chama wokismo, ou que se tem chamado wokismo. Não queria ir muito para aí, porque quando se refere à palavra woke, as pessoas têm muitas interpretações completamente diferentes. E eu não posso estar a falar com cada uma das pessoas. Para a direita populista, para... ser gay é ser woke, Pronto, que é um absurdo, não é? Exato, ou defender que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legítimo. É woke, é um ser absurdo. Woke. Portanto, eu não vou utilizar essa expressão, mas vou utilizar que, de facto, e o Tony Youth fala disso no Edge People, sobre a forma como as universidades americanas começaram a organizar em torno de identidades coletivas e estudar as identidades coletivas, provocou aquilo que era uma legítima aspiração de combater discriminações e uma legítima aspiração de igualdade, tornou-se uma afirmação da diferença e não uma afirmação muito da igualdade. Radical, sim. E não uma um individualismo radical. Exato. E, portanto, isso dominou boa parte do debate político. E criaste a discriminação positiva para compensar o tal legado de antigamente, exatamente, as cotas e as diferenciações. Vem daí. Foi muito para lá da igualdade, pelo contrário. Não é? Agora, tu assistes o pêndulo inverteu-se por completo, não é? Portanto, foi para o outro lado, em que foi o bebé todo com a água do banho. Que em vez de dizer vamos lá corrigir estes acabar exageros com as discriminações e acabar negativas, aqui com as discriminações e dizer que queremos uma sociedade tolerante, justa, em que qualquer pessoa, pelo simples facto de ter nascido, tem a dignidade máxima e total, não vamos feliz. dizer, não, vamos mesmo aproveitar as identidades que a esquerda criou, só que nós vamos dar-lhe uma outra ordem. Agora é a hora de sermos nós a escolher quais é que são as identidades que devem prevalecer. E isso, eu acho que o populismo de direita tem tido muito mais êxito nos tempos que correm. E tem tido mais êxito não porque minta mais ou melhor, não porque seja mais populista do que o populismo de esquerda, mas sabe usar os seus algoritmos. Mas porque os gatilhos em que toca são gatilhos do medo e do ressentimento e do bode expiatório, que são muito mais fortes do que tu teres alguém a dizer-te que és o culpado por haver racismo na sociedade. O gatilho não é tão... haverá eventualmente questões na área do clima e do ambientalismo que sim são também intuitivas, que mexem com muita gente, até porque há uma parte daí que é uma experiência quase, é uma substituição de uma religião por uma ordem de valores que, enfim, é uma consequência da secularização e do laicismo da sociedade, mas isso seria outra conversa. Mas eu acho mesmo que os algoritmos ajudam a explicar o êxito do populismo de direita. E não tem a ver por maior mérito deles ou maior ou serem mais mentirosos do que os outros. É mesmo porque os gatilhos em que tocam são muito mais instintivos. E também pode ser, e deixa a questão, mas antes depois vamos ter de recuar aqui à parte mais pessoal de como é que te tornaste o Adolfo que és hoje do ponto de vista da tua personalidade política, da tua consciência política, ou seja, que marcos, momentos da tua vida é que o permitiram, mas antes de voltar aí, uma pergunta para depois responderes, que é, a direita populista é mais eficaz porque pega em temas que dizem respeito às pessoas do ponto de vista emocional, portanto são-lhes caros, e para além disso, será também porque de antes não tinham plataforma e agora têm? O X censurava, não é? Quando estava lá o Jack, como é que ele se chama? Jack, esqueci-me, do antigo CEO, não é? Antes de ser comprado pelo Musk, havia claramente uma inclinação à esquerda da plataforma e era assumida, acho que era uma coisa assumida, não é? Todos os conteúdos que desviassem um bocadinho eram censurados. As outras redes sociais também, de certa forma, fizeram isso. O Facebook andou a censurar aquelas, na altura da Covid, quando havia aquelas teorias que o vírus eventualmente pudesse ter vindo de Wuhan, que andou a censurar isso tudo e hoje em dia, de forma retrospectiva, diz que foi um erro, porque de facto, como é que a ciência também se faz assim, às vezes faz-se com hipóteses que podem parecer absurdas, e em alguns casos até abjetas, neste caso tem contexto social, mas que na verdade depois confirmam-se. Ou seja, será também não foi porque as plataformas também não lhes davam plataforma no fundo? E já voltamos para a questão pessoal, mas respondo só a essa questão. Penso que é mais do que isso. Porquê? Porque aquilo que... o que é um algoritmo, não é? O algoritmo é aquilo que define todos os dias aquilo que nós vemos no nosso telemóvel, não é? Portanto, os vídeos que nos aparecem, as notícias que nos aparecem, etc. E aquilo que nos sugerem para ver. E o algoritmo tem um objetivo único e apenas: captar a nossa atenção, não é?
Manter-te viciado na plataforma. Manter-te viciado na plataforma. É por isso que temos um scroll infinito, é por isso que há reticências quando alguém está a mandar uma mensagem que é para nós ficarmos à espera de ler o resto da mensagem, é para ficarmos agarrados. Sim. E, portanto, há um conjunto de funcionalidades nas plataformas que nada tem a ver com manipulação política, mas que só tem deixar até ansioso, propósito. não é? Deixar-te ansioso. As notificações, sim. tudo está feito para que tu possas estar o mais tempo possível na plataforma, não só porque vais consumir publicidade, mas também porque vais-te dar muito a conhecer, os teus dados vão ficar disponíveis e, por isso, vai ser cada vez mais possível vender-te coisas que tu vais querer comprar. O que acontece com esta estrutura algorítmica é que ela não está propriamente interessada em dar-te conteúdo populista da direita ou da esquerda, ou fake news ou não fake news. É whatever works, não é? O algoritmo nem sequer sabe. O algoritmo só sabe que, olha, esta pessoa carrega sempre em vídeos que dizem a palavra humilhar. Portanto, vamos continuar a pôr-lhe... Ou arrasa. Ou gosta de ver vídeos sobre... carregou em 3 vídeos sobre assaltos à mão armada. Vamos continuar-lhe a dar este conteúdo, porque é um conteúdo que lhe interessa. E não está ninguém. O algoritmo não é uma pessoa. Portanto, não está lá ninguém a dizer, olha, o Mário gosta de segurança, vamos lá aqui pô-lo com medo de imigrantes. Não é nada disso. E então o que se passa é que, como o nosso cérebro é muito mais impactado por estes conteúdos de medo, de ressentimento, de bode expiatório, de encontrar uma explicação para aquilo que na nossa vida corre menos bem, o populismo de direita tem uma amplificação. Portanto, eventualmente há essa substituição, isto é... não havia uma plataforma onde essas pessoas pudessem explicar as suas ideias e agora passaram a ter, mas há mais do que isso. Por um lado, os algoritmos amplificam de tal forma que tu, carregando 3 vezes em vídeos sobre a imigração, vais todos os dias apanhar com esses vídeos. Não percas o fio de raciocínio, mas tenho que partilhar isto, que é uma história deliciosa. Isso aconteceu-me no TikTok, mas nada político. Houve uma vez que me apareceu um brasileiro que faz aquele robot dance, que o tipo ainda por cima tem cara de NPC, que são tipo os dos jogos, os personagens dos jogos, não é? Tem assim um sorriso muito engraçado, e o gajo dança mesmo bem aquela cena. Faz aquilo, o corpo é impressionante, parece mesmo um robô a dançar. E eu sempre que ia ao TikTok levava com isso. Sempre, porque para além dele, não é? Recebia de outros também. Lá está, o algoritmo percebeu que eu via aqueles vídeos até ao fim, em alguns casos até repetia. É que tu entras num modo que aquilo paralisa-te o cérebro. É engraçado, enfim, não é? Tu desligas o cérebro e tu vais receber mais aquilo, ouvir a música e tal, vais vendo aquilo. Mas... E o meu TikTok estava completamente dominado, que eu só via aquilo. Mas tu não vês só isso. Enfim. Tu vês também, como a inteligência artificial permite fazer... É o Maicon. Já agora, para quem quiser ver os vídeos, é o Maicon. Desconheço porque eu não tenho TikTok. Mas depois eu mostro. Como a inteligência artificial ficar com o teu algoritmo lixado. Faz muitas relações, vai perceber que pessoas que gostam desse vídeo gostam de outras coisas que nada têm a ver com aquele vídeo, mas estatisticamente gostam e, portanto, vai-te dar também isso. São sistemas de recomendação. Portanto... Aliás, a primeira coisa, desculpa, interromper-te outra vez, mas só para partilhar também este aspecto pessoal. O meu primeiro trabalho, que trabalhei nos Estados Unidos, na SAP, foi na unidade na SAP Labs, que era uma unidade de investigação e desenvolvimento que eles tinham, era sistemas de recomendação. Mas estamos a falar de 2007, em que era uma coisa muito mais primitiva, em que AI e Machine Learning hoje em dia era na altura, era uma brincadeira comparativamente com o que existe hoje, até com o poder computacional, mas fazia-se precisamente isso. Tentava-se encontrar conteúdos que eram partilhados e também parecenças entre as pessoas. Eram 2 formas de fazer esses sistemas de recomendação. Claro. Era ver conteúdo, ou seja, quem gosta de A também gosta de B, e depois esta pessoa tem um perfil muito parecido com aquela pessoa, vou ver o que aquela pessoa também viu para recomendar à outra. Então, e a lógica ainda é mais ou menos a mesma. Agora é a mesma, mas só com muito mais poder computacional, muitos mais dados. Com a sofisticação em que sabe exatamente quanto tempo é que tu ficas a ver o vídeo, se vês de manhã, se vês de tarde, etc. Portanto, por um lado, eu acho que o populismo de direita beneficia de uma estrutura algorítmica que tende a amplificar e a criar percepções daqueles que são os gatilhos emocionais que o populismo de direita tipicamente pega. Mas depois há um outro ponto que é importante, tem a ver com as bolhas. As bolhas, a partir do momento em que nós começamos a ficar agarrados em determinado tipo de temas, vamos parar a comunidades de pessoas que pensam como nós. Echo chambers, câmaras de eco. Sim, isso é a vida, é o normal. O que é que mudou face ao tempo passado em que todos nós nos agrupávamos por ideias também? É que deixámos de ter uma espécie de percepção da verdade partilhada. E de contraditório, não é? Não só não há contraditório, portanto estamos sempre permanentemente a ser validados, portanto se eu digo a Terra é plana, eu estou permanentemente a ser validado nessa afirmação, mas nem sequer é isso, eu não sou mesmo confrontado com nada que me contradite.
E portanto, eu passo a ter uma visão do mundo que é mesmo amputada. E que não é plural. Repara, não é plural, tu antes, quando lias jornais, tu, apesar de tudo, lias um jornal inteiro, sabes que há mais coisas. Agora não, tu agora só vais clicando em determinados aspectos e, portanto, vais-te afunilando e vais perdendo a empatia relativamente à existência de outras coisas que tu não sabes e mais vais, inclusivamente, negar que essas coisas existem. Portanto, eu dou no livro o exemplo de uma manifestação. Eu posso ver um vídeo completo, bastante grande, ou melhor, vamos voltar o exemplo atrás. Antes, numa manifestação, eu e tu podemos estar a olhar para o jornal e temos inclinações políticas diferentes e vemos uma manifestação em que está um polícia a bater num manifestante. E lemos a notícia e tu podes te sensibilizar bastante mais com o polícia porque achas que os manifestantes é que são os trogloditas e eu, mais da guarda e da segurança, discuto contigo e discutimos os dois o que é que achamos daquilo. Estamos ambos a discutir a mesma fotografia que estava no jornal. Com inclinações diferentes, mas a mesma fotografia. Fotografia essa que podia ter um ângulo mais enviesado ou menos enviesado. E se tivesse um ângulo enviesado, tu podias dizer este jornal é de esquerda, eu conheço o diretor, eu conheço o editor, eu comprei outro jornal que diz outra coisa. O que se passa agora é diferente. Eu não vejo a mesma fotografia que tu. Verdade. Eu só vejo os vídeos dos polícias, já não me lembro quem é no nosso exemplo, mas eu só vejo os polícias a bater nos manifestantes e tu só vês manifestantes a bater, a destruir lojas. E quando nos encontramos para discutir a manifestação, quando tu dizes... Nosso ponto de partida já não é o mesmo, é preciso ter em conta que os manifestantes também, eu acho que tu deves estar maluco. Porque eu vi um vídeo de 5 minutos... Em que era só polícias a arrear. Bastante completo. E, portanto... Agora, isto é uma vez, depois há outra, e às tantas nós vivemos mesmo em mundos informacionais completamente distintos e, portanto, nós perdemos esta ideia de eu vou respeitar o outro, eu vou respeitar o Mário, que pensa de uma forma diferente da minha, não só implica uma predisposição para isso, mas implica que tu estás numa espécie de um terreno partilhado em que as coisas que tu dizes, eu posso não concordar, mas eu consigo saber de onde é que elas vêm, eu consigo identificar, eu consigo perceber. Tu olhas para aquela fotografia e vês outra coisa porque... Não, aqui eu desconheço por completo a outra realidade, que no fundo faz parte da realidade. Mas... Só aqui este ponto que eu acho que é importante, que as pessoas dizem-me sempre. Na sequência do que estás a dizer. Eu não vivo numa bolha, porque eu passo a vida a ver... Por exemplo, pessoas que não gostam de André Ventura. Eu não estou numa bolha porque eu passo a ver vídeos do André Ventura. Isso. Ou, ao contrário, eu passo a ver vídeos da Mariana Mortágua. Isso não significa que não se está numa bolha, porque a bolha não é feita só para nos dar conteúdos que nós gostamos. Ou melhor, e também para polarizar, nós gostamos de odiar a Mariana Mortágua uns e outros a odiar o Ventura. Sim. E então, o que é que a bolha faz? A bolha dá-te o outro lado, mas só te dá a parte radical e caricatural do outro lado. Sim. Tu nunca vês... Aquela que vai extremar posições. Tu nunca vês nada as posições sensato. Mais sensatas. Tu já não vês nada de sensato do PS. Certo. Porque não te aparece, só te aparece aquilo que tu achas que é um absurdo. E, portanto, tu vais perdendo a noção de que existe a sensatez. E que há pessoas do outro partido, com o qual tu até discordas, mas que são umas coisas sensatas. Tu perdes noção. E quando aparece até alguém a dizer uma coisa minimamente sensata, tu até estranhas e dizes, olha, este coitado não vai ter grande futuro. As bolhas funcionam também assim. E nós, eu percebo que é muito tentador pensar que a nós não nos acontece, somos informados, sabemos perfeitamente, mas não é verdade. Nós somos profundamente impactados e influenciados por uma estrutura algorítmica que todos os dias nos oferece um menu de notícias que nós não escolhemos. Mas para além disso, porque no fundo a tua tese é os algoritmos condicionam aquilo que tu vais consumir. E eu concordo. Acho que sim, de facto. Isso para mim é uma questão de facto. Certo. Sobre se influenciam ou não é que já é uma questão de opinião. É uma tese que influenciam, pá, eu diria, enfim, sem grandes estudos científicos. Eu também acho que sim, é o que tento defender no livro. Nós e as nossas circunstâncias e aquilo que consumimos, a informação que obtemos e as pessoas que conhecemos. Mas, para além disso, eu acho que há aqui um efeito que em psicologia comportamental eu acho que é chamado o efeito de recency. Ou seja, tu vais ter mais presente coisas mais recentes. Certo. E isso vai-te influenciar mais. E hoje em dia, imagina, há um assalto qualquer, não é? O assalto é gravado aqui nos bairros, um tiroteio no bairro. Alguém pega no telemóvel, grava aquilo. Isto antes não acontecia. Antes tu não tinhas vídeos, não tinhas telemóveis com câmara que gravavam o que estava a acontecer. E, portanto, era tudo em abstrato. Era uma notícia de jornal a dizer houve um tiroteio num bairro. Pá, a maior parte das pessoas não queria saber. O bairro é lá longe, nem sequer o conhece, sabe lá quem é que vive lá. Quando tu vês o vídeo a acontecer, aquilo cria-te uma percepção de uma gravidade, uma percepção de uma gravidade que é muito maior do que umas letras escritas no jornal. Ou seja, a forma como tu consomes informação e a informação que te chega a ti
também te influencia, independentemente depois de que informação é que chega, não é? Esse é o viés da disponibilidade, ou seja, tu Certo, reages com a Bader, informação Madoff... mais... Agora, há uma novidade que os algoritmos trazem, eles vão-te começar a dar muito mais disso. Porque tu carregaste em 2. Vão-te dar muito mais. Sim. Podem até ser desatualizados. Portanto, o teu... no fundo, nós entramos... É como se entrássemos numa livraria e assim que entrássemos, as estantes das livrarias se fechassem todas, escondessem todos os livros e só mostravam 2 ou 3 livros. Uhum. E tu... E podíamos pensar, tá bem, mas eu vou-me queixar, eu não vou gostar de ver, mas eu não sei o que é que me foi escondido. Eu dou muito eu repito esta imagem, desculpem, mas este é dos vícios da política, repetir, e quando já estivermos enjoados de dizer isto, temos que nos lembrar que 99,9% das pessoas nunca nos ouviram dizer isso, e portanto vai repetir. É verdade. Se nos dissessem que era o governo que escolhia todos os dias as notícias que nos apareciam no telemóvel, os vídeos, as sugestões, e sobretudo, que escolhesse aquilo que não nos aparece, nós íamos achar que estávamos numa autocracia. Mas é exatamente o que acontece isto com algoritmos. Não há um poder central, eu acho, defendo isso no livro, portanto não tenho nenhuma teoria da conspiração, embora seja legítimo, partidariamente motivados, não é? Embora seja legítimo perguntar a partir do momento... E a maior parte deles donos... agora são open source, o do X, pronto, acho que é open source. A partir do momento em que donos de plataformas, já vou ao open source, a partir do momento que donos de plataformas têm posições políticas muito arraigadas, tu podes legitimamente perguntar, claro, questionar se não há ali uma influência. Sim. O open source não resolve grande coisa. E o Musk teve impacto no X. Claramente acabou com os bloqueios que existiam e a plataforma enviesou bastante mais no sentido contrário, não é? Aquilo era muito mais à esquerda e passou para ser mais à direita. Mas o que eu quero dizer é que, até para não perder o leitor com essas teorias da conspiração, eu não entro muito por aí. Eu digo, mesmo que não haja essa vontade, mesmo que não haja ninguém a tentar controlar, isso acontece pela mera circunstância de que o algoritmo quer a nossa atenção. Sim. E é por isso que há vários estudos que mostram fóruns de New Age e vida saudável muito lentamente se transformam muitas vezes em fóruns anti-vacinas. Porque estatisticamente, vida saudável, sem químicos, sem toxinas, sim. A pessoa sem indústria farmacêutica, vai criando vídeos malandros. E vai carregando um vídeo, e vai carregando um vídeo, e vai carregando um vídeo, e às tantas já está a ver esses conteúdos. E esses conteúdos... e depois há outra coisa que também acontece. Depois vêm as teorias da conspiração, não é? A indústria farmacêutica, que engraçado é que essas teorias eram tipicamente de esquerda, não é? A indústria farmacêutica queria explorar o negócio da saúde e portanto criava as doenças. Atenção, e agora é a direita populista que está a agarrar nisso, não é? Ou seja, há então do ponto de vista económico uma enorme ligação entre o populismo de direita e o populismo de esquerda, porque isso não será grande novidade. Mas de facto, há outra coisa que é importante dizer. Os algoritmos não sabem nada. Eles não sabem o que é verdade, o que é mentira. Portanto, eles não têm nenhuma intenção de fazer nada. Não tem ali filtros. A única coisa que eles sabem é que um título que diga descubra aquilo que a indústria farmacêutica quer que você não saiba. Claro. Tem muito mais cliques do é? que o estudo mostra que vacinas têm poucos efeitos secundários. Estou a inventar. E a partir desse momento há uma notícia que é claramente... Os órgãos de comunicação social já faziam isso. Nós recordamos, e aliás tu, como ex-membro do governo, certamente sofreste isso na pele, de títulos que depois correspondiam muito pouco ao conteúdo e, portanto, os títulos eram claramente clickbaits para a pessoa ir lá e abrir o artigo. Ou seja, essa prática já vinha atrás, verdade. Não é? Faça-se justiça. Verdade. O que é que mudou relativamente a isso? E não me deixes... depois lembra-me a palavra clickbait, que é para eu ir a outro ponto que eu acho que é importante. O que é que mudou relativamente a isso? Quando eu via um título de jornal que eu achava que era manifestamente triste, pobre, o que quer que seja, eu sabia quem é que eu tinha escrito. Eu sabia que era o editor. E mais, eu vivia neste mundo de realidade partilhada em que podia haver um jornal a gozar com aquele. Hoje não é nada disso que se passa. Se eu quiser contrapor... Sim, o contrafactual já não tens. Se eu quiser falar com alguém, reclamar, se eu quiser dizer, olha, não me ponha mais disto, ponha mais daquilo, se tu quiseres personalizar, verdadeiramente personalizar, os algoritmos tu não consegues. Isto mudou. Por outro lado, essa notícia de jornal era a mesma para toda a gente. Toda a gente comprava aquele jornal, lia aquele jornal. O que se passa hoje é que os algoritmos afinam de acordo com aquilo que é o teu medo em particular. O que significa que o antissistema é um ótimo chapéu. Porquê? Porque só precisa de se falar do sistema para tocar em medos de muitas outras pessoas que são profundamente impactadas. Agora, o algoritmo, defendo eu no livro, no fundo decide as notícias que nós vemos. As notícias e não só. Todo o conteúdo que nos dá uma percepção do mundo. E, portanto, quem quer aparecer tem de jogar o jogo do algoritmo. Isso acontece com políticos.
Mas acontece com jornalistas, e com jornais, e com comentadores na televisão. Ou seja, é evidente que os títulos do jornal estão claramente a ser clickbaits. É evidente que estão a convidar o líder que mais audiências traz todos os dias para a televisão. André Ventura Sim, manhã, tarde e noite. Nem sequer sei como é que não há uma análise sobre, do ponto de vista democrático, sobre se é possível ou não fazer uma coisa destas, mas verdadeiramente ele está todos os dias na televisão, porque dá audiências e, portanto, depois no online dá o tal clique. Portanto, sim, os jornalistas e os jornais também estão a cair, e sim, os comentadores também estão. Basta ver os comentadores à procura do Reels. Hoje, o comentariado político que eu fiz durante muitos anos vai para as redes sociais muito mais conflitual, muito mais violento. Sim. Hoje as pessoas já saem do estúdio, saem violentas, atiram-se, fazem afirmações, põem-se, isto é uma pouca vergonha, etc. Tudo porque é isso que depois vai viralizar. Sim. Isto que está a acontecer de adaptação ao algoritmo afeta toda a gente e afeta-nos a nós também, enquanto cidadãos, porque todos nós escolhemos uma fotografia que, se possível não aparecer a barriga, nós escolhemos essa fotografia porque ela terá eventualmente mais like. Nós afinamos aquilo que escrevemos para ter validação das pessoas. Portanto, todos nós andamos à procura de encontrar a nossa presença no mundo deste ecossistema que filtra. Por isso é que eu digo que os moderados são os novos apátridas. Eles são os novos apátridas, não porque tenham deixado de existir, mas porque aquilo que eles dizem ou é profundamente carismático, e aí o filtro, se calhar, do algoritmo permeia, porque estamos aqui perante determinado tipo de afirmações, de frases, de emoções que vencem isso, ou então ficam perdidos no meio do éter. Não tem essa possibilidade. Para além deles serem apátridas, no sentido em que no mundo binário ninguém quer ficar com eles, porque tu és a direita fofinha, e levas com carros dos dois lados, não é? Pronto, e levas dos dois lados. Eu acho que isso... só um ponto, porque às vezes posso parecer... eu não digo que o populismo ganha eleições ou tem muitos votos por causa dos algoritmos. Ou que o ressentimento existe por causa dos algoritmos. Eu digo que é ingênuo pensar que isso não tem uma grande cota de responsabilidade. Como é evidente, há muitos motivos para ressentimento. Como é evidente, há muitos talentos que os políticos populistas têm que são independentes do algoritmo. Isto não é uma explicação, isto não é um oráculo que explica tudo o que está a acontecer. Agora, eu acho que ajuda a explicar um conjunto de fenómenos que estamos a assistir nas democracias ocidentais, que não estamos a assistir na China, porque aí os algoritmos têm outra função, ou têm outra capacidade. Não é? São controlados pelo Estado, não é? Exatamente. São controlados pelo Estado. E dão pontos sociais para as pessoas que se portam bem e para as pessoas que se portam mal. Mas nós tendemos a achar que isso é uma coisa absurda, e é, mas isso está a ponto de acontecer nas nossas sociedades. Porém, não, mas é um risco, claro. É um risco um governo querer fazer uma coisa dessas, claro. Eu não digo governo. Eu não digo enquanto estrutura centralizada de crédito público, de crédito social público, não tanto aí. Mas nós vamos aceitar com alguma facilidade ser catalogados e ser rotulados e querer ter prémios de bom comportamento, e vamos querer que as seguradoras nos deem melhores prémios porque o nosso wearable mostra que fomos deitar à hora que ele mandou e comemos aquilo que ele mandou. A própria sociedade vai pedir isso. Portanto, é verdade que hoje já parece um episódio do Mirror. Isso parece um episódio do Mirror. Mas sim, é uma questão legítima, ou seja, se a pessoa estiver disposta a abdicar disso para ter um prémio de seguro menor, ou seja, eu não me importo isso já acontece, já não acontece, em que há medidores de velocidade de carros, em que eles fazem um registro da velocidade a que andas. Há um conjunto de dados que são possíveis de utilizar, mas isso acontecia no momento em que o número de dados e que aquilo que se podia medir ainda, apesar de tudo, respeitava imensos limites de intimidade. Sim. O que hoje vai ser possível com wearables claro. É medir tudo e mais alguma coisa. E, portanto, eu acho que aí... Agora, o Yuval Harari toca num ponto que eu só lateralmente toco, tem a ver com os algoritmos estão feitos para nos viciar, para nos agarrar. E, portanto, nós devemos encarar isto da mesma forma que a sociedade encara os outros vícios. Portanto, se a sociedade tem restrições ao tabaco, se tem restrições à droga, se tem restrições ao jogo, se tem restrições ao álcool, também aqui devem ser pensadas um conjunto de restrições. Eu falo disso, não vou por aí porque o meu tema é outro, mas há um ponto que eu acho que é relevante, que é, de facto, esta componente aditiva. E porquê é que a sociedade faz isso com estes vícios, quando se podia perfeitamente dizer, não, mas a liberdade individual permite que a pessoa possa desgraçar-se no álcool e permite que a pessoa possa desgraçar-se na droga e está a fazê-lo por sua livre iniciativa e vontade, e portanto o Estado não tem nada a ver com isso. Mais ou menos porque... Não implica que não regulamentos. Certo, mas há um entendimento que a partir do momento que há uma adição,
a liberdade individual está profundamente amputada. Tu já estás nas mãos de algo que te controla. O teu mecanismo de formação de vontade já perdeu, já está muito condicionado e, portanto, de alguma forma, a sociedade olha, percebe isso e, portanto, olhando para os efeitos sociais, procura regulamentar, mais proibitivamente em drogas, menos proibitivamente no álcool ou no tabaco, etc. E por isso eu digo, eu não entro tanto nessas questões mais sociais, mas de facto algum tipo de regulação tem que existir, sim, porque isto impacta profundamente nas nossas vidas. Mas estamos de acordo aí, uma coisa é o chato controle, ou seja, haver aqui um controle prévio dos governos daquilo que é dito pelas pessoas, que não tem que ver diretamente com a questão dos algoritmos. Aí parece-me que é uma linha vermelha, ou seja, dar esta capacidade, este instrumento ao Estado de controlar aquilo que as pessoas lá colocam, mesmo que seja controle prévio, para evitar, é que estas propostas são sempre bem intencionadas. Obviamente que ninguém quer pedofilia infantil. Enfim, aí há controles prévios que eu acho que neste momento existem, que tem a ver, pode depois não funcionar tão bem, mas que tem a ver com a prática de determinado tipo de crimes, desde logo a pornografia infantil e pedofilia. Portanto, aí não me choca quando há um crime, o crime é tipificado. Sim, o crime, aí tudo bem, claro. É tipificado, há escutas também em telemóveis, eu digo mesmo isso no livro. Claro, eu não defendo, todas as propostas que aqui tenho, nenhuma delas é de proibição de coisas. Claro. Embora, o que digo é, há estudos que mostram, e os relatórios da Comissão Europeia, que há influência estrangeira em períodos eleitorais. Não há dúvidas, mas está comprovado. Está comprovado, não é? Influência russa nas eleições americanas, isso ficou relativamente comprovado, acho. E europeias também. E nós não podemos então achar que, ok, então não fazemos nada. Então não temos que regular nada. Pronto. Mas esse é um bom ponto. Ou seja, enquanto que o Estado de controle, para mim, é uma linha vermelha, ou seja, é um controlo, é uma intromissão do governo. Outra coisa é assumir que as redes sociais são um publisher. E são um publisher com poder de monopólio, em alguns casos, ou enfim, de oligopólio, no caso, são meia dúzia delas, e que, sendo um publisher, têm de ter algum tipo de regulamentação que os outros publishers têm nos órgãos de comunicação social. E portanto, por exemplo, ser um algoritmo open source que possa ser auditado, que possa ser validado e que possa ser verificado por todos, parece-me, por exemplo, do mais elementar bom senso. Sim, porém com uma limitação. Em primeiro lugar, estou a dizer, porque é que serão publishers? Serão publishers porque já organizam o conteúdo. É isso. A partir do momento já fazem alguma curadoria, não destacam uns, não dão outros. Claro, o open source tem, com certeza estou inteiramente de acordo, tem limitações porque a esmagadora maioria das pessoas não consegue compreender o que está ali escrito. Sim, mas tem especialistas que vão conseguir analisar aquilo. Mesmo isso, ou seja, o que eu defendo, eu não vou tentar a questão do open source porque eu estou mais preocupado com soluções acionáveis pelos consumidores, pelo cidadão comum, é dar-me o poder de personalizar o algoritmo, de poder customizar uma catrafada de coisas que eu quero poder. Eu saindo da política, num exemplo mais fácil das pessoas perceberem, uma das coisas que me irrita no Spotify é que, tendo eu gostos musicais muito distintos... Sim, começas a ouvir uma coisa e ele depois só sugere daquilo. Acontece a mesma coisa. É que as rádios que ele me sugere são... Por exemplo, eu gosto imenso de música francesa, gosto muito, muito de música hebraico, e gosto de Eurovisão, como toda a gente sabe, e gosto de orquestras. Gosto muito. E, portanto, eu gostava que estas coisas combinassem todas numa playlist e não consigo. Ou sou eu que a faço. Eu gostava de dizer assim, olha, Spotify, mistura... destes géneros todos e faz uma playlist e continua tu a sugerir, mas com esta proporção. Eu não consigo fazer isto. Acho que um dia me deixarão fazer, espero eu. Sim, o recommended for you fica viciado. Pronto. Também me chateia. Mas, eu ouço uma coisa e depois não só recomendo aquilo. E depois é verdade que às vezes me perguntam, eu só quero ver mais conteúdos disto ou daquilo. Só que eu não sei, porque ninguém me diz, para que é que aquela pergunta é feita. Ou seja, qual é a leitura que fazem de eu ter dito que não? Sabem porque é que eu digo que não? Eu digo que não porque se calhar pode ter a ver com o tamanho, pode ter a ver com a pessoa em concreto, pode ter a ver com o tema. Digam-me lá, o que é que estão a fazer? Portanto, o pedir o modo anónimo é uma coisa que eu acho que se devia poder fazer, precisamente porque é a nossa porta de entrada nas notícias. E o livro, apesar de ser um tema muito técnico, eu espero, quando leres, concordes que pode estar com muitas ideias erradas, mas elas estão escritas de uma forma muito simples, mas o livro é todo ele escrito num diálogo com uma pessoa que não concorda comigo. E eu procuro ir rebatendo todos os argumentos. Isso é a dialética tradicional. Por um lado, foi a forma que eu tive mais rápida de escrever para não ter que organizar o livro. E então assim é mais fácil, foi mais ao correr da pena. Portanto, devo já aqui confessar que há aqui uma parte de preguiça. Mas por outro lado, tem a ver com uma das minhas obsessões, em muitos textos, que é não deixar pontas soltas nos argumentos. 439 páginas. Preguiça não há de ser, não é? Não, preguiça porque para sintetizar era preciso mais trabalho. Pronto, aí vens mas essa dialética... Não, mas a dialética permite-me também tentar não deixar argumentos
por explicar e não perder o leitor. Portanto, eu só digo que o leitor é manipulado muito já lá mais para a frente do livro. Porque se eu acho que se começo de chover a dizer isto, a maior parte das pessoas pensa que isto não é verdade, isto é uma teoria da conspiração, não quero isto. E eu, que sempre fui defensor da tecnologia e sempre fui, espero que isso me dê algum crédito, pelo menos, para que as pessoas leiam com interesse aquilo que Olha, então, mas para lá, tu és agora um especialista em manipular algoritmos e, portanto, dava muito jeito a este podcast. Nós temos um Reels altamente promovido pelos algoritmos, já agora, não é? Já que os algoritmos têm o seu impacto negativo, também podem ter o seu impacto positivo. E, portanto, o que é que tu poderias dizer agora, em 30 segundos, para que depois fique num Reels e que depois o algoritmo possa dar destaque devido, que é mais do que merecido. Atenção, o algoritmo está só a fazer o seu trabalho, não é mais do que merecido. Sim, mas se tu disseres frases chocantes, se tu defenderes uma tese completamente abstrusa, sim, mas vai contrariar, dentro dos cânones da racionalidade e do bom senso e da normalidade, ou seja, sem deixares de ser tu, não é? Sem te tornares uma persona qualquer, que é aquela persona que vende mais, não é? Ou seja, sem abdicar os teus princípios, não é? Que ingredientes é que podíamos pôr agora? Talvez uma reação indignada, emotiva, emocional, à circunstância de pessoas que andam com a doutrina social da Igreja debaixo do braço e acham normal conteúdos racistas e manifestamente xenófobos e cartazes manifestamente xenófobos. Que vão completamente contra o princípio de amar o próximo, que Jesus defendia, entre outros. Completamente contra esses princípios. É insanável a contradição. É insanável. Não é possível fazer-se um cartaz sinalizando uma comunidade em particular. Uma comunidade que é feita de gente que com certeza muitos terá que são preguiçosos e que até cometem crimes, mas que está a sinalizar numa escola, numa rua, num mercado, numa comunidade, uma pessoa que está a levantar-se às 5 da manhã para trabalhar, que está a pagar os seus impostos, que está a dar o litro para dar comida ao seu filho, e essa pessoa está a ser sinalizada por um cartaz que é manifestamente contraditório com o princípio da dignidade da pessoa. Repara como o cartaz podia ser outra coisa completamente diferente, com o qual eu estaria em desacordo, mas seria diferente. Não queremos mais imigrantes. Ou temos que regular a imigração. Ou temos imigrantes a mais. Ele aí não estaria a sinalizar ninguém. Sim. Estaria a sinalizar imigrantes. Não coletiviza a culpa. Não estaria a sinalizar imigrantes. Portanto, eu estaria contra o cartaz, ou seja, não concordaria, mas nós estamos aqui num grau acrescido de perversidade. Sim. Perversidade que é deliberada, é uma perversidade estudada e uma perversidade eles sabem a consequência daquilo. Aquilo não foi uma coisa que se lembraram e fizeram, não é? Permitida e tolerada porque a sociedade já está neutralizada, já está adormecida relativamente a isto. E ver pessoas com a doutrina social da Igreja debaixo do braço a aceitar como normal que isto se faça. Não é que um presidente tenha dito um disparate, um excesso de linguagem, o que quer que seja. É uma prática deliberada, constante, como foi ler nomes de crianças que estão em escolas públicas. Sim, aquilo parecia a lista de Schindler, mas ao contrário. Aquilo é sinalização do outro. Só porque ele é outro, ela não sabia nada daquelas crianças, claro. E mesmo que soubesse. Imagina as crianças na escola, os outros miúdos a gozar com elas, a dizer que no Parlamento alguém leu o teu nome e tu és diferente, és escuro, és castanho, o que seja. É terrível. É a legitimação da sinalização, da discriminação, isso é algo que toca no mais Nesse momento eu fiquei tão estupefacto, já agora partilhar um momento quando estava lá, porque a nossa bancada é mesmo ao lado da Chega. A única coisa que me ocorreu dizer foi olhar para eles e dizer, pá, são crianças. Aquilo foi tão indigno, foi tão vergonhoso, estar a pegar em nome de crianças inocentes, que não têm responsabilidade nenhuma, não têm culpa, e os pais vieram para Portugal à procura de uma oportunidade, de uma vida melhor. Não era só o algoritmo, já havia pessoas mas para além do algoritmo, isso já é feito manualmente, ou seja, existem aquelas coisas, acho que é o ninho de vespas, em que no fundo são grupos do WhatsApp e do que for, e de Slack e Discord, em que estão lá pessoas, manda-se para lá um link de uma notícia, manda-se para lá uma pessoa que é necessário atacar, e vão lá eles todos em matilha atacar. Ou seja, para além do algoritmo, não é? Isso, os humanos já fazem isso. Muito do que o algoritmo faz já se fazia antes. O que faz é personifica, amplifica, com muito mais sofisticação e, portanto, uma capacidade e uma velocidade que são brutais. Portanto, não é apenas uma alteração, os algoritmos não trazem apenas uma alteração de qualidade, se quiseres, ou uma alteração, apenas mudou, se atualizou a tecnologia. Eu acho não. Acho mesmo que há alterações profundas no ecossistema de acesso ao conhecimento. Não falámos daqui sobre os ChatGPTs e como isso impacta e no acesso ao conhecimento, no acesso à informação e no processo de formação de opinião e até de deliberação política. Eu acho que os partidos são hoje muito condicionados por aquilo que os algoritmos dizem,
pelos bots que enganam muitas direções partidárias, que as obrigam a autocensurar-se. É melhor não falarmos deste tema, porque a última vez que falámos deste tema tivemos um backlash nas redes sociais, e muitas das vezes as redes sociais são bots. Claro. Acho que os bots têm que ser regulados. E que nem sempre representam toda a população, não é? São uma amostra da população. Não, e se forem automatizados, nem a amostra da população aí nem é nada. E eu acho mesmo que os bots têm que ter algum tipo de regulação pela simples circunstância de que não tem que haver liberdades de expressão para bots. Sim, mas bots não são... Uma coisa é contas anónimas, é uma coisa completamente diferente. Outra coisa são bots eu tenho que saber que aquela conta é uma conta automatizada. Mas enfim, isso seria toda uma outra... Sugiro às pessoas que comprem o livro. E que leiam isso. Olha, bom, estamos a chegar aqui ao final, mas ainda tenho aqui a questão final, que é a tal de perceber como é que o Adolfo se tornou Adolfo, ou seja, o Adolfo que é, como é hoje, o seu pensamento político, a sua consciência política, se houve assim um momento, um marco, uma pessoa, um evento, ou vários, que ao longo da sua vida tivessem condicionado, ou não digo condicionado no mau sentido, mas que no fundo expliquem aquilo que tu te tornaste, não é? Do ponto de vista de posicionamento político e consciência política. Acho que há três. Depois vais assinar isto. Assino com certeza, e depois podes vender no eBay, que vendes com mais valor. Acho que há três circunstâncias que ajudaram ou me fizeram quem sou. Em primeiro lugar, já te referi, eu venho de uma família muito diversa, e essa diversidade moldou-me. O espírito o gosto, o prazer mesmo de seduzir o outro pelos argumentos, o gosto de debater, o saber que se pode amar uma pessoa que pensa de forma diferente, e perceber também uma coisa muito engraçada, é que as pessoas são muito mais complexas do que a sua filiação partidária. Para dar um exemplo, o meu avô materno socialista ferrenho, que foi aliás membro do governo, foi secretário de Estado, era bem mais conservador moral do que o meu avô democrata cristão, que era bastante mais liberal. E isto ajuda a perceber que as pessoas... Guterres era bastante que conservador. As pessoas não são uma filiação partidária, e que isso as esgota, ou que isso as encapsula. Isso foi uma coisa muito fundacional. Depois, a minha família paterna, na qual cresci mais, era uma família de industriais têxteis da Covilhã, que é de onde eu sou, e passou pela crise do têxtil, e portanto eu fiquei mais alerta na minha adolescência para os temas da liberdade económica, para os temas do empreendedorismo e para os temas de como é que a economia deve funcionar. E houve um livro, A Liberdade para Escolher, que estava, por acaso, na biblioteca do meu avô, da Europa América, do Milton Friedman, e esse livro, que ainda para mais tem a vantagem de ser um livro com uma facilidade de leitura extraordinária, fez-me bastante liberal. Ele era muito pedagógico, e os vídeos também são extraordinários. Na altura, o exemplo do lápis, meu amigo, na altura não havia vídeos na Covilhã, nem a RTP2 chegava, só tínhamos a televisão espanhola e a RTP1. E depois houve de facto a personalidade do meu avô paterno, que foi a pessoa que mais me formou, e portanto a pessoa que mais influência teve, e era uma pessoa com uma profunda preocupação com os outros e com os mais pobres. E isto pode ser uma coisa que as pessoas não associam a mim, que me associam muito liberal. Eu digo isto muitas vezes: eu fui o liberal do CDS porque eu não precisava de ser democrata cristão ali. Essas preocupações estavam garantidas, estavam asseguradas, e o meu papel era outro. O meu papel era dizer, ok, isso é essencial, mas nós temos de cuidar dos mecanismos de criação de riqueza, para podermos ter um Estado social. E é isso que vai tirar mais gente da miséria, da pobreza, e criar e fortificar um Estado social. Exatamente. E portanto as pessoas não associam muito isso, e eu sumarizo nesta frase, que já disse muitas vezes, portanto não tem assim grande novidade, quando me perguntam muitas vezes se faria sentido ir militar no teu partido, eu digo que foram anos demais a ser o liberal do CDS para agora ter que gramar ser o democrata cristão da IEL. Porque era isso. Isso é uma crítica porque injusta. Era isso que iria acontecer no mundo cada vez mais fragmentado de política. E, injusta não é? Não quero meter-me. Pode não ser o destaque comunicacional. Não quero meter. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é: não me quero meter na vida interna do teu partido, mas as discussões sobre rótulos são permanentes lá, como eram também naquele que era o meu partido. E essa discussão sobre rótulos eu acho que é sempre destrutiva, porque precisamente, não estou de acordo, eu sou muito eclético, eu acho que na iniciativa liberal cabem todos. Não dá conta da complexidade da natureza humana que é, e por isso é que quando às vezes me pedem, e em alguns podcasts para pessoas mais novas e em escolas sobre livros, eu recomendo sempre ficção, porque eu acho que nos romances
é que se percebe a complexidade do osso da natureza humana, e é aí que nós percebemos que a realidade é muito mais complexa. Os ensaios são espetaculares, Liberdade para Escolher, com certeza, mas perceber o homem, isso só a ficção é que permite, e por isso eu aconselho sempre, leiam muita ficção, muitos romances para perceber as pessoas, porque a política é feita de e para pessoas. Boa, grande forma de terminar, mas ainda não te vais embora, ainda tens de assinar aqui a dedicatória, não é para ser vendido. Olha, tu nesta foto, isto foi aqui há 15 anos? Eu não vou apanhar. Esta não vou foto conseguir. Essa fotografia tem 4 anos e meio, meu amigo. Escusas de estar a denegrir-me, e foi a fotografia... 4 anos e meio intensos. E porque eu estava a fazer campanha eleitoral na Covilhã e não consegui tirar uma fotografia que atualizasse. Ok. Não, aqui parece Mário, bastante mais novo. Precisamos de uma esferográfica para podermos verdade. assinar. Ora, força. Ora, aqui está ela. Isto aqui é Estavam a tentar atirar-me, eu não quis fazer a figurinha triste que eu não iria conseguir apanhar. Epá, iria certamente. Vai aqui. Aqui está ele. Boa, foi um belo programa. Isto vai ser difícil melhorar, exceder nos próximos. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Escrever e falar. Portanto, não, tens que ir entreter das pessoas, porque eu não consigo. Não, estava a falar para o alto. E também este momento depois dá para cortar, não é? Não é preciso. Estamos à espera de todos lá em casa que assines o livro. Mário, alguma rede social que estejas a recusar-te a ter? Não. Tens todas? Opá, todas não sei. Há aquelas de nicho que não sei se tenho. Muito obrigado. Obrigado. Por teres vindo aqui ao programa, termos debatido. Espero não te ter afundado as audiências. Não, pelo contrário. Vais certamente dar um grande boost. Muito obrigado. Obrigado. Foi um gosto.